E aí galera do Olá D, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim falar com vocês sobre funções e introduzir esse assunto sobre funções, certo? Antes de mais nada, curte o canal, compartilha, se inscreve, deixe seus comentários, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, toda semana tem novidade aqui pra vocês, certo? Galera, então na última aula a gente estava fazendo o plano cartesiano, como é que a gente se localiza no plano cartesiano, os pontos, quadrantes, eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E agora eu vou trazer o conceito de função. E muitos livros, muitos sites, eles trazem o conceito de função parecido com isso. F é função de A em B para todo x pertencente a A, y pertencente a B, onde para o ordenado x e y pertence a F. O pessoal fica aqui, professor, não entendi nada. Calma, vamos traduzir isso para uma linguagem legal. Faz o seguinte, f é função de A em B, significa que a função f está tendo uma ligação de A com B, certo? Essa ligação é a minha função, certo? Para todo, é o símbolo da matemática que eu uso para todo, um azinho virado. X pertencente ao conjunto A, quer dizer, os elementos de x pertencem ao conjunto A, e y pertence aos conjuntos B, certo? Tal que o par ordenado de cada um pertence à função que é dada, certo? Então, eu tenho essa definição de função. Aqui eu botei numa nuvenzinha que f de x é igual a y, quer dizer, a nomenclatura na hora de escrever a função, tanto faz tu colocar f de x ou y, a nomenclatura é igual. Né? Até porque quando a gente for trabalhar e avançar os tipos de funções, existem várias. Então a gente vai trabalhar a função logarítmica, a função constante, função quadrática, tipos de funções que a gente vai ver logo a seguir. Então tem várias coisas que dá para trabalhar dentro de funções. Isso aqui é o básico, então é uma introdução. Uma das características também que tem é o diagrama de flechas, onde eu consigo distinguir se aquilo é uma função ou não. Então, por exemplo, eu trouxe 3 diagramas de flechas para a gente poder observar. Aqui está o A, o B, os elementos de A e os elementos de B. Observe que no primeiro diagrama, o 1 liga com o 2 liga com o 2, o 3 liga com o 3 e o elemento 4 do conjunto B fica sozinho, certo? O que acontece nesse caso aqui? Essas ligações que eu tenho faz da seguinte maneira. Isso é caracterizado como função, mesmo sobrando apenas um elemento. Quando eu tenho todos os elementos do conjunto A sendo ligados aos elementos do conjunto B, e um elemento sobra, ele ainda é considerado uma função. É uma característica da função, certo? Não é errado, é certo, certo? Então aqui é uma característica da função. Aqui, por exemplo, um elemento do A não está sendo ligado no B. E quando um elemento do A não é ligado, não é uma função. Para ser uma função, todos os elementos do A têm que ligar ao B. Certo? E aqui, um elemento do A está ligando 2 elementos diferentes do B. E também não pode acontecer. Apenas um elemento tem que ser ligado de cada vez. Tá? Então são 3 características bem importantes que precisam ser frisadas. Outra coisa legal é você saberem domínio, imagem contra domínio. O domínio o que seria? O domínio seria o teu conjunto A, todos os elementos do conjunto A. No caso aqui o domínio seria 1, 2 e 3. Domínio é simbolizado pelo DF. Imagem é todos os elementos que receberam ligações no conjunto B. Então o dominante faz a ligação no conjunto B. E aí o que acontece? É a imagem do dominante, é a imagem do domínio. Então aqui a imagem seria 2 e 3, o 4 não, porque ele não foi ligado. E o contradomínio é todo o conjunto B, os que foram ligados e os que não foram ligados. Aí sim, 2, 3 e o 4 entraria, certo? A nomenclatura para contradomínio é CD, um C e um D maiúsculo. Uma das outras coisas também bastante importante é a relação. Por exemplo, eu tenho um conjunto A e tenho um conjunto B, e peço a relação A por B. O que seria essa relação A por B? Seria fazer isso daqui, ó. Pegar um elemento do A e um elemento do B e formar pares ordenados.
Então, aqui no caso, menos 1 com 1, menos 1 com 2. Depois 0 com 1 e 0 com 2. Depois 1 com 1 e 1 com 2. Depois 2 com 1, vou botar aqui embaixo, e 2 com 2. Pronto. Fiz a minha relação A com B. Relação B com A é um pouco diferente. Fica daí ao contrário. 1 com menos 1, 1 com 0, 1 com 2, 1 com 1, 1 com 2. E depois 2 com menos 1, 2 com 0, 2 com 1 e 2 com 2. Do mesmo jeito que eu consigo formar esses pares ordenados, eu consigo colocar no gráfico cartesiano. Por exemplo, vou fazer o gráfico cartesiano desse daqui. Todos os primeiros são x. Então, de x eu tenho o 1 e o 2. Então, vou colocar aqui 1 e 2. E os segundos elementos são os y. Menos 1, 0 e 2. Então, menos 1, o 0 está no meio, 1 e 2. E vou montando as minhas ligações. O 1 do x liga com menos 1 do y. 1 do x com menos 1 do y. 1 liga com 0, então pontinho em cima do 1. 1 do x com 1 do y. 1 do x com 2 do y. Depois 2 do x com menos 1 do y. 2 com 0, então pontinho em cima do 2. 2 com 1. E 2 com 2. E pronto. A maioria das vezes quando a gente faz essas ligações, forma uma figura geométrica. Pode ser um retângulo, um triângulo, vai depender. E aí a gente pode fazer cálculos conforme o problema pedir. Certo? Então essa é a ligação que acontece. Enfim, uma introdução sobre funções, uma introdução, espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção, abraços e valeu!